Eu vou dizer que é um bocadinho nervoso, não costumo estar com tanta gente com vestida de fato na mesma sala que eu. Mas vamos a isto. Camaradas, quero dedicar este prémio a todas as pessoas que nos receberam da Palestina, em Ramallah, Hebron, Belém e Jerusalém, que nos deram tudo apesar de não terem quase nada. Um dia perguntei ao Jafar, um ativista, pai de família, que durante a segunda intifada andou fugido das tropas israelitas pelas montanhas, porque é que ele e todas as pessoas palestinianas insistiam em oferecer-nos tanta coisa? Comida, sítio para ficar, chá e café, tempo da sua vida e as suas histórias pessoais. Ele disse-me: eu não sei se amanhã estarei vivo, mas vale oferecer tudo o que tenho hoje. No momento em que assistimos aos grandes poderes mundiais banalizar a construção de muros, a limpeza étnica e a ocupação, naturalizar as mortes às centenas e apoiar os processos de apartheid em implementação pelo governo israelita, ouvir as vozes de quem resiste é a demonstração de que a luta pela liberdade não está perdida. Numa entrevista feita no ano passado aqui em Lisboa a 3 artistas palestinianas, perguntávamos se Al-Nakba Mustamira, se a Nakba, a limpeza étnica iniciada em 1948, continua. Uma delas dizia-nos: sim, a Nakba continua, mas a resistência também. Quero dedicá-lo também à equipa de Fumaça. Desde que cheguei em 2016, no início do então É Apenas Fumaça, receberam a loucura de braços abertos e aceitaram saltar um muro, como dizia José Gomes Ferreira, o escritor, aos que foram juntando a nós pelo caminho, pela paixão das coisas únicas da vida, aos que se despediram do conforto dos seus empregos para se juntarem ao que um diretor de um jornal português chamaria de buraco, e principalmente à Maria Almeida, talvez a jornalista com maior sensibilidade que conheço. Foi ela que viajou comigo para a Palestina no que toda a gente sabia que não serem, exceto nós, umas férias. Foi dessas férias, entre aspas, que nasceu a série Palestina Histórias do País Ocupado, que ela reportou, escreveu, investigou e narrou comigo. É triste que ela não esteja aqui para receber este prémio como seu. A Maria exemplifica as contradições do corporativismo da profissão. Produziu um trabalho jornalístico premiado com Gazeta, não podendo ser considerada jornalista. Para nós é bastante simples. É jornalista quem faz jornalismo. Quando iniciámos esta caminhada, nenhum de nós tinha sido ou era jornalista. Aliás, a primeira entrevista que publicámos ao historiador e cofundador do livro, Rui Tavares, foi a primeira que alguma vez fiz na vida. Isso foi em junho de 2016, há pouco mais de 3 anos. Em 2017 tomámos a decisão mais bonita e suicida das nossas vidas profissionais. Queríamos despedir-nos dos nossos trabalhos e começar um projeto de jornalismo profissional criando uma redação a tempo inteiro. Fomos considerados loucos, o que devo dizer às vezes é um elogio. Um bando de putos que têm mania que são jornalistas. Conversámos com camaradas no ativo e que tinham também abandonado a profissão, e o que ouvimos dos mais conservadores aos mais progressistas foi quase sempre o mesmo. Porque não se juntam a um jornal e fazem isso lá. Mas não. O que queremos com a Fumaça não é, nem nunca foi, trazer algo novo aos velhos jornais. Nós queríamos e queremos revolucionar o jornalismo. É uma palavra forte esta, revolução, mas é exatamente isso que pretendemos. Queremos reestruturar e repensar o jornalismo atual com um projeto independente, progressista e dissidente, com investigação e tempo para pensar, que faça menos com mais qualidade, que não foque em ser o primeiro, mas sim em aprofundar, que ouça as pessoas e lhe mostre que elas podem fazer parte do processo, que a sua opinião realmente importa, que foque em direitos humanos, que seja radicalmente transparente em relação ao dinheiro que recebe e como o gasta, em relação ao processo de produção jornalística e em relação à parcialidade, cujo objetivo não seja o lucro. O Fumaça nasceu... Vou aproveitar esta onda. O Fumaça nasceu com um outro sonho, uma visão. É de criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Parece uma ideia louca, e talvez seja. Mas a verdade é que se há uma coisa que a caminhada no Fumaça nos tem ensinado, é que ao contrário do que se vem dizendo, que as pessoas não querem pagar por jornalismo, a comunidade que nos apoia mostra algo diferente. Que talvez as pessoas não queiram pagar por jornalismo superficial, por quem escolhe apenas querer ser o primeiro, por quem ouve sempre os mesmos, por quem conta as mesmas histórias de sempre, por quem não se esforça por ter mais do que uma notificação, por quem escolhe fazer muito e por isso faz pouco. Por outro lado, as pessoas querem pagar por jornalismo que não lhes diga apenas o que aconteceu, mas antes explique por que aconteceu, que vá mais longe, com seriedade e transparência, que conte histórias que não foram contadas e apresente vozes que não são ouvidas, que contextualize. Desde que abrimos a nossa plataforma a donativos, eles têm crescido de uma forma que nem nós próprios, os loucos, imaginaríamos.
Neste momento, mais de 400 pessoas contribuem ou contribuíram mensalmente para que o Fumaça exista. Se no início deste ano recebíamos pouco mais de 400 euros por mês, hoje são cerca de 2.000. O que quer dizer que, em média, 10% das pessoas que ouvem uma das nossas peças paga para ouvi-la. E vocês perguntam porquê? O que é que eles ganham em troca? E a resposta é nada. Nada. O nosso jornalismo é aberto a toda a gente, sem premiums e sem paywalls. As pessoas da nossa comunidade dão-nos dinheiro simplesmente porque querem que nós continuemos a existir. Porque acham que o jornalismo que estamos a fazer é importante. E porque acham que é fundamental em democracia haver quem tenha tempo para investigar e para pensar a realidade que reporta. Mas não chega. Os 2.000 euros que hoje recebemos mensalmente estão muito longe ainda do dinheiro que precisamos para sobreviver com as condições que hoje temos. Uma redação pequena, como a do Fumaça, com 6 pessoas, 4 a tempo inteiro, 2 a tempo parcial, com contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes e sem falsos estágios. Eu vou repetir. Com contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes e sem falsos estágios. Custa mais de 10.000 euros por mês. Isto significa que a redação do Fumaça só existe e só foi possível graças a bolsas de jornalismo como as que vencemos da Open Society Foundation em 2018 e 2019 ou da Fundação Carlos Gulbenkian em 2018. Só que esse dinheiro acaba. Se tudo continuar assim, o Fumaça terminará como hoje existe em maio de 2020. Dentro de 6 meses, os jornalistas do Fumaça que hoje estão aqui, ao vosso lado, estarão desempregados. É bastante irónico que aconteça no ano seguinte a vencermos um Gazeta, mas é verdade. É triste que numa democracia do século XXI na Europa não haja espaço para este tipo de jornalismo. É preciso haver mais fumaças, é preciso haver mais divergentes, é preciso haver mais projetos como o Corvo, que deixámos de morrer este ano. É preciso haver mais espaço para que mais Joanas Brejão Henriques possam demonstrar como ainda vivemos num país estruturalmente racista. Que mais Miguéis Carvalho possam investigar como as narrativas históricas oficiais, como a do PREC, não colam com a realidade. Que mais Sofias Lorena possam ir ao Médio Oriente explicar-nos o mundo. Que outras Alexandras Lucas Coelho possam trazer do Brasil as histórias que mais ninguém vai trazer. Que mais José António Cerejo revelem os podres da política. Que outros Ricardo J. Rodrigues possam ir além de Trás-os-Montes, a qualquer canto deste país, escutar as vozes que mais ninguém foi ouvir. Precisamos de gente como o Fábio Monteiro, a Vânia Maia, a Mariana Correia Pinto. Precisamos que as dezenas de jornalistas anónimos e anónimas dessas redações, que nada mais deixam de fazer que editar press releases ou republicar notícias da Lusa, possam ter espaço para fazer outro tipo de jornalismo. E é exatamente esse tipo de jornalismo que os prémios Gazeta pretendem distinguir. Mas para fazê-lo é preciso tempo. E por isso eu pergunto, e isto é retórico, não é preciso levantar os braços, até porque seria talvez um pouco constrangedor, quantos diretores e editores em Portugal dão tempo suficiente para que os jornalistas possam fazer as peças mais tarde distinguidas em prémios Gazeta? É que quando os resultados saem, quase todos os meios fazem uma notícia orgulhosa dizendo: jornalistas do Expresso ganham prémios Gazeta 2018, nova decisão dá prémio Gazeta Revelação a reportagem do Observador, jornalista do Público vence prémio Gazeta Revelação. Isto são exemplos reais. Mas quantos distinguidos com os prémios Gazeta nestas e nas outras edições tiveram realmente o tempo? Quantos deles não produziram estes trabalhos de que todos nos orgulhamos nas horas vagas, nas folgas, nas noites de sexta-feira em que ficaram na redação porque não tinham dinheiro para ir jantar com os amigos? Reparem na hipocrisia desta noite. Vimos aqui uma vez por ano celebrar o jornalismo, esquecendo que no resto dos dias direções editoriais e administrações não garantem condições para que ele se faça. E tudo isto está obviamente ligado ao financiamento do jornalismo. Um ou uma jornalista estar meses a trabalhar numa peça, como aconteceu com Palestina, Histórias de um País Ocupado, em que trabalhei 6 meses no tema, tem como consequência publicar menos coisas. E todos nós sabemos, obviamente, que publicar menos traz menos cliques. Nós também o sentimos. E é exatamente por isso que o modelo de sustentabilidade baseado em cliques e em publicidade será sempre um modelo viciado. Quão irónico é o maior prémio do jornalismo em Portugal ser patrocinado por 2 empresas multinacionais, um banco e uma empresa petrolífera, que atuam em setores responsáveis pela maior crise financeira das últimas décadas e pela crise climática que definirá o nosso futuro. Quão na mão dos poderosos está o jornalismo? É necessário encontrar outros modelos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está aqui, classificou durante a cerimónia de entrega dos prémios Gazeta do ano passado a situação da comunicação social em Portugal como, estou a citar, um problema de emergência democrática.
A semana passada disse também num evento sobre literacia mediática organizado pelo Jornal Público esperar que existam medidas no orçamento do Estado de 2020 que apoiem os médios em Portugal. Estamos de acordo. Mas não chega que existam medidas de apoio. É necessário que seja feita uma discussão aprofundada e séria sobre a sustentabilidade do jornalismo, que envolva os grandes meios tradicionais, os projetos de jornalismo independente, a imprensa local e regional, os jornalistas e as pessoas. E não pode servir essa discussão ou essas medidas para que quem manda na comunicação social portuguesa, e falamos de uma ou duas dezenas de pessoas que mandam na meia dúzia de grandes grupos de comunicação que existem neste país, seja mais seguro e confortável à custa de quem enche as páginas de cliques, com mais alguns bónus, assinaturas pagas ou benefícios fiscais. Se a discussão sobre a sustentabilidade do jornalismo for séria, ela terá em conta uma profunda renovação do sistema, oferecendo condições dignas a quem trabalha, sem falsos recibos verdes, sem salários de merda que obrigam a escolher entre comer e dormir e que recusam o direito a constituir família, que deixam centenas de pessoas agarradas pelo pescoço, sem a obrigação de escrever 8 peças por dia. E que, acima de tudo, volta a dar tempo a quem faz jornalismo. Tempo para pensar, investigar e aprofundar. É essa a revolução que precisamos. E a discussão sobre como fazê-la tem de começar já. Obrigado.